A paz do Senhor para todos, amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso live de número 184. Hoje nós estamos completando o nosso live número 184, dando continuidade ao último da semana passada, que foi como resgatar a minha família. Então nós temos visto, eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho falado muito sobre família, porque é o alvo do diabo. Na verdade, o alvo de Satanás está sendo as famílias, porque desestruturando as famílias enfraquece a igreja, né? E é isso que está acontecendo. Então, nós vimos o 182 foi o poder que há sobre a igreja de Cristo. O 183, o último, foi como resgatar a minha família, que a gente já tinha falado, já tinha começado, né, desde o 179, se eu não me engano, 180, 179, 180, e hoje a gente vai dar continuidade. Veja bem, por que que eu achei por bem a gente dar uma continuidade nesse assunto, porque eu queria, apesar de que, como eu falei, apesar de que dentro do nosso propósito, dentro dos vídeos, a gente aprende passo a passo como a gente conquistar as promessas de Deus, e a família está dentro das promessas de Deus para a tua vida, não é isso? Então nós vimos as prioridades de Deus, mas dentro dessa prioridade que nós falamos, eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque a necessidade é muito grande. E eu gostaria de, já que a gente está nesse tema das prioridades de Deus, que é Ele em primeiro lugar, na verdade, família, trabalho, que sustento da família, e a igreja, que é o ministério. Então, nesse 184 nós vamos falar mais um pouquinho disso e como nós estamos. Feliz Ano Novo para todos, né? Um ótimo, abençoado e totalmente na presença de Deus, um ano de 2020 para cada um de vocês. Eu agradeço a Deus a vida de cada um que tem entrado e que tem caminhado conosco dentro do nosso propósito, já esses 2 anos que a gente vai estar fazendo, né? Hoje é 2, no dia 8 a gente vai estar fazendo 2 anos do nosso estudo. E dentro desse estudo eu tenho visto a glória de Deus de uma forma tremenda, através da vida de cada um de vocês que resolveu sair do atalho, na verdade, da acomodação da nossa vida, de um estilo de vida que agrada a gente para um estilo de vida que agrada a Deus. E muitos são os testemunhos que eu tenho dentro desse estudo, em todas as áreas, na área de família, no resgate, na restauração de relacionamentos, na restauração de casamentos e de filhos, da saúde, curas, muita cura que Deus fez durante esse ano. Vamos falar desse ano que passou, né? De 2019. Muita gente Deus curou, muita gente Deus libertou. E transformação, então, meu Deus, é tremendo as transformações que Deus está fazendo na vida das pessoas que realmente têm buscado compromisso com esse estudo. E eu não podia deixar de falar da Melissa e do Vanderlei, eles estão aí, foram os primeiros a entrarem, né? A Melissa e o Vanderlei, já que estamos falando de família, a Melissa e o Vanderlei, eles são marido e mulher. A Melissa, ela, com certeza, ela não vai se incomodar nem um pouco de eu falar o testemunho, porque ela já botou o testemunho dela na nossa página. Alguns meses atrás, quando ela fez 1 ano, que ela estava dentro do nosso propósito e eu não sabia, ela simplesmente entrou, começou, não entrou em contato comigo e foi fazendo. Quando ela fez 1 ano, ela botou num comentário do vídeo, quando fez exatamente... Quando ela terminou, 1 ano não, quando ela terminou, se eu não me engano, foram 5 meses depois, acho que foi 5 meses, quando ela terminou a primeira rodada, que ela
foi entrar para a segunda rodada do nosso propósito, aí ela colocou, glória a Deus, hoje eu tô completando, reiniciando o nosso propósito. Aí eu entrei em contato com ela, porque eu não via, eu não sabia, eu nunca tinha visto ela nos lives e nem em comentários, ela nunca tinha entrado em contato comigo. Eu entrei em contato com ela e ela me falou que ela, se eu não me engano, foram 5 meses que ela fez todo os vídeos, uma rodada do nosso propósito. E ela falou para mim, ela disse, pastora, meu casamento estava muito conturbado, a gente já estava falando em separação, e eu entrei no meu Face para cancelar a página, e quando eu entrei no Face para cancelar a página, não é isso, Melissa? A Melissa aí. E quando eu entrei, se eu tiver errado em alguma coisa, você me corrige, Melissa. E aí Melissa disse, quando eu entrei para cancelar minha página, eu vi um pedido de amizade sua, que eu não sei que pedido foi esse, porque eu não peço, e ela não tinha entrado nenhuma vez nos meus vídeos, e Deus mesmo, literalmente. E ela disse que entrou para dar uma olhada e ela assistiu um vídeo, que eu não sei qual foi, eu acho que foi o 100, se eu não me engano, foi ela que falou nisso. Ela assistiu um vídeo, ela disse que chorou do começo ao fim do vídeo, Deus falando com ela, e quando ela terminou de assistir, ela disse, hoje eu vou começar a escrever uma nova história para minha vida. E ela começou dentro do propósito. E claro, óbvio, quando as pessoas estão dentro do propósito, Deus começa a falar de uma forma tremenda e as coisas começam a acontecer de uma forma espetacular. E claro que Melissa o tempo todo falava para o esposo Vanderlei sobre o propósito. Até que um dia ela falava tanto do nosso propósito e ela começou a mudança também, o estilo de vida dela começou a mudar, que o Vanderlei, o esposo dela, quis conhecer. E ele entrou e nunca mais saiu. Então ele continua aí, os dois estão fazendo, ela e ele, todos os dois estão fazendo, estão dentro do propósito certinho, eu vejo sempre eles acompanhando, eu vejo sempre eles fazendo comentários, e ela está sempre em contato comigo também, e eles têm, cada dia mais, Deus tem transformado a vida de cada um, o relacionamento, a família, e, consequentemente, o resto Deus vai acrescentando, não é verdade? Então, assim, Melissa e Vanderlei são o exemplo de um casal que começou o nosso propósito, estavam à beira de um divórcio, um casal jovem, que estavam à beira de um divórcio, e através do nosso propósito, Deus restaurou o casamento deles, e Melissa diz, eu não quero nunca mais sair do nosso propósito, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, e é como eu falo, gente, comece você, porque a partir do momento que você começar a mudar, o seu cônjuge e as pessoas que estão perto de você vão querer também conhecer o que está acontecendo com você. Foi exatamente o que aconteceu com Melissa, tá? Melissa começou e Vanderlei foi e entrou também, e hoje estão os dois fazendo. E deixa eu ver o que Melissa está escrevendo aqui. Se eu tiver que agradecer... Se eu tiver que agradecer a Deus, é pela mudança do meu caráter, glória a Deus, porque eu não tenho como deixar de agradecer a Deus todos os dias, glória a Deus, o que Melissa está falando, e é exatamente isso, que eu explico bem, porque nosso temperamento não muda. Temperamento nós nascemos com ele e permanecemos com ele. E no temperamento existem as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. Então, as nossas características boas e as nossas características ruins. Então, dentro nas características ruins, das nossas fraquezas, quando a gente começa a mudar o nosso caráter, o temperamento não muda, mas através da mudança do nosso caráter, a gente consegue dominar as fraquezas do nosso temperamento.
Tá? Então é isso que está acontecendo com Melissa. A mudança do caráter equilibra as fraquezas do temperamento, tá? Então, é por isso que é muito importante, eu estava falando nisso essa semana, eu falo muito sobre isso, tem um tempo já que eu não falo, mas é muito importante você conhecer o seu temperamento. A gente tem 2 vídeos aí, eu gostaria que quem soubesse me fala quais são os vídeos. Ó, Vanderlei falando, já consegui aprender muito com o seu estudo, pastora. Ainda tenho muito que fazer e melhorar. Glória a Deus, é isso aí. É isso aí, porque na realidade, quando a gente sai do atalho, ou seja, da vida que a gente vive como a gente quer, que a gente acha que é certo, e entra no caminho que é a vontade de Jesus para a nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, então você entrou num processo de santificação. E esse processo de santificação, já está dizendo, é um processo que enquanto carne a gente tiver, a gente vai estar dentro desse processo. Nunca ninguém em carne vai conseguir conquistar uma total santidade aqui na Terra. Isso não existe. Jesus foi o único homem que veio ao mundo em carne, passou por todas, foi tentado de todas as formas e nunca pecou. Foi o único. Amém? Então, é um processo. E esse processo, ele conta com o arrependimento. Tá? Porque o processo de mudança, o processo de santificação é um processo de arrependimento. Então, o arrependimento é que leva à transformação. Então, é um processo, Vanderlei, é assim mesmo, tá? A gente tem que caminhar para frente, tá? Perseverança. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um objetivo, não é verdade? Quando você tem um foco, um objetivo, uma visão, um propósito e uma paixão, então você caminha na direção que Deus quer para a tua vida, tá bom? Então eu queria falar mais um pouquinho disso hoje. Me fala aí, filha do rei, quais são os vídeos que falam dos temperamentos. 37, 38, 36 e 37, alguma coisa assim, você sabe. Os 2 vídeos que falam dos temperamentos, me diz aí, porque é extremamente necessário a gente conhecer o nosso temperamento, extremamente necessário a gente conhecer o nosso temperamento para nós, para poder nós nos conhecermos. 35 e 36, olha. 35 e 36 são os 2 vídeos que falam dos quatro temperamentos, tá bom? Então, se você não sabe ainda qual é o teu temperamento, entra lá, assiste o 35 e o 36, que está falando dos 4 temperamentos. E você vai ver o que mais se assemelhar a você. Pode ser que você tenha um pouco veja bem, são melancólico e fleumático num extremo e no outro extremo sanguíneo e colérico. São 2 extremos, tá? São 2 extremos e 2 extremos, tá bom? Então, assim, são 4 onde cada 2 está em extremo diferente. Então, se você não pode ter algo de fleumático e algo de colérico, não tem nada a ver, porque são 2 extremos, tá? Então, o que você tiver mais, aquele é o seu, mas você pode ter 2 temperamentos, você pode ter um pouco de cada um, ou fleumático e melancólico, ou colérico e sanguíneo. Tá bom? Então você vai dar uma olhada, ouve direitinho e tenta se encaixar dentro do que você, do que mais parece com você, tá certo? Tanto as qualidades como as fraquezas. Claro, óbvio, eu estou explicando lá que muitas vezes o caráter da pessoa, ela pode confundir um pouco o teu temperamento. O caráter pode confundir um pouco o temperamento, tá? Mas é fácil, a gente consegue sim. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo que eu te ajudo, tá certo? Então, o caráter nós adquirimos desde o ventre da nossa mãe aos 12 anos de idade. É o período da formação do caráter de uma pessoa, né? Até 12 anos de idade, a criança ela age por instinto. E depois de 12 anos, ela começa a agir com a razão. É a pré-adolescência, 11, 12 anos de idade. É a pré-adolescência e
a formação, passando da formação do caráter, quando ela já tá assumindo a razão, o porquê das coisas acontecerem. Que até então ela age por instinto, tipo, meu pai me abusou, mas é meu pai, eu tenho que amar meu pai. Então, quando ela passa dos 11 anos, 12 anos, ela quer saber o porquê de tudo. Então, é por isso que é essa fase difícil da pré-adolescência, adolescência, e então é extremamente necessário a gente conhecer o nosso temperamento para que a gente possa conhecer um pouco mais a gente. Para que haja mudança, a gente precisa se conhecer. Então, para que eu possa mudar, eu preciso me conhecer. Então, eu vou me conhecer mais um pouco, e é muito interessante também você conhecer os temperamentos das pessoas que convivem com você. É muito interessante, gente. Muito interessante, porque você aprende a respeitar a limitação das pessoas. Você aprende a não exigir das pessoas mais do que elas possam te dar, mais do que elas possam fazer. Tá? Então, assim, você conhecendo uma pessoa melancólica, você sabe que uma pessoa melancólica ela não sabe trabalhar sob pressão. Então, se você trabalha com um melancólico, ou você tem um filho, ou um marido, ou pessoas próximas melancólicas, então você já sabe que se essa pessoa não vai saber trabalhar sob pressão. Então você já vai mudar a tua forma, porque pessoas são diferentes, mesmo tendo o mesmo temperamento, mas o caráter altera. Tá? Então, o caráter ele vai moldar, o caráter ele vai somar com o temperamento, tá bom? Então, por isso que o caráter transformado, buscando o caráter de Cristo, a gente vai conseguir dominar as fraquezas do temperamento. Então, ele vai, a junção do caráter com o temperamento vai mudar a atitude de uma pessoa. Por exemplo, duas pessoas que têm o mesmo temperamento, dentro de uma situação, elas podem ter reações diferentes. Duas pessoas do mesmo temperamento, por exemplo, duas pessoas melancólicas, diante de uma mesma situação, elas poderão ter atitudes, reações diferentes. Por quê? Por conta do caráter. Que o caráter são completamente diferentes. O caráter, cada um tem o seu. Então, por conta do caráter, a pessoa pode ter, as duas podem ter, mesmo do mesmo temperamento, podem ter atitudes diferentes. Tá? Então é por isso que é interessante a gente buscar mudança no nosso caráter, buscar o caráter de Cristo para que a gente possa equilibrar as fraquezas do nosso temperamento, tá bom? Então, para que a gente possa buscar um novo estilo de vida. Então, tudo trabalha junto. É você aprender a se conhecer, conhecer o teu temperamento vai ajudar você a se conhecer e ajudar você também a conhecer o temperamento das pessoas, para que você possa caminhar com mais equilíbrio com as pessoas, respeitando as limitações das pessoas. Sabendo como lidar com cada pessoa. É fácil? Não. Claro que não é fácil, mas é uma questão de prática. É o dia a dia, é um novo estilo de vida. Amém? Um estilo é uma rotina. Então, à medida que você vai caminhando dentro de um estilo novo, você vai trazendo para a sua vida uma rotina diferente. Você vai trazendo para a sua vida um estilo diferente. É a mesma coisa como eu falo de uma receita de um bolo. Você gostou de um bolo que uma amiga sua fez, você pediu a receita. Você vai fazendo, você vai olhando pela receita e vai fazendo o bolo. Porque você não sabe. Mas de tanto você fazer o bolo, um dia você não vai precisar mais da receita. Então, assim é o nosso propósito, é o estilo de vida. Por enquanto, a gente precisa de uma direção, mas a partir do momento que você vai colocando em prática a direção que você tem recebido de Deus através desse estudo, você vai colocando em prática e você vai tornando aquilo uma constante na sua vida, tornando aquilo um novo estilo de vida, tornando aquilo uma rotina para a sua vida, diferente, não aquela que agrada a você, mas aquela que agrada a Deus. Amém? Então, nós temos, para que a gente possa, falando em
tudo isso está engajado aqui na restituição, na restauração, no resgate da família, tá? Por quê? Por conta que... Peraí. Por conta que são atitudes diferentes que a gente vai começar a ter, são armas diferentes que a gente vai começar a usar, né? O dia a dia. Entenda uma coisa, você jamais vai estar perfeito diante do homem, você vai estar sim. Perfeito você pode ser sim diante dos olhos de Deus, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a intenção do teu coração. Quando Deus diz assim, quando a palavra de Deus diz assim, sedes perfeito como Deus é perfeito. Se Deus ele diz isso pra gente, se Deus ele pede a perfeição para nós, é porque nós podemos. Nunca aos olhos do homem, porque o homem sempre vai estar cobrando mais alguma coisa. Por mais que você faça, o homem vai estar sempre te cobrando. Isso não é o homem, é você. Nós somos assim. Amém? Por mais que as pessoas façam por a gente vai estar sempre cobrando mais alguma coisa das pessoas. Por mais que a gente faça para as pessoas vão estar sempre cobrando de nós mais alguma coisa, né? Então é por isso que dentro disso daí se encaixa exatamente dentro de um estilo de vida familiar, tá? Então, o que acontece? Nós estamos falando, eu já falei sobre isso, eu gostaria de voltar aqui um pouquinho nisso daqui. Nós estamos iniciando um novo ano, nós estamos iniciando uma nova etapa na nossa vida, tá? As coisas não mudaram, nós continuamos os mesmos, os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, a família está aí, o trabalho está aí, a saúde ou a enfermidade estão aí, tá tudo no lugar. Só que no reino físico, mas no reino espiritual nós estamos encerrando uma etapa na nossa vida e reiniciando outra etapa. Nós estamos iniciando um novo ano. Então, iniciar uma nova etapa na nossa vida é uma opção de cada um de nós, tá? Iniciar uma nova etapa na nossa vida é opção de cada um de nós, é opção tua, porque hoje nós estamos no dia 2 de janeiro. Se você não tiver foco nenhum, se você não tiver visão nenhuma, se você não tiver objetivo nenhum, a tua vida simplesmente passou de um dia para outro. Tá? Mas como no reino espiritual existe um limiar, então estamos recomeçando agora, estamos dando início a uma nova história agora, no início do ano de 2020, tá bom? Como? Vamos lá. A gente falou disso no último vídeo, para a gente fazer a nossa lista dos nossos objetivos, né, baseado nas prioridades de Deus para nossas vidas. Quantas vezes nós fazemos planos e no final do ano, aqueles planos que iniciaram no ano com tanta vontade, com tanta alegria, com tanto desejo de que se cumprisse, acabou-se o ano e ele foi para a gaveta, né? Quantas vezes nós fizemos isso na nossa vida, não é verdade? Então, por quê? Porque não tínhamos uma direção de Deus. Porque quando nós temos uma direção de Deus, quando a vontade de Deus é aquela que nós estamos fazendo, então, com certeza nós vamos conseguir, tá? Mas quando não é a vontade de Deus, só é a nossa vontade, se pedes não recebes é porque pedes mal, pede para a tua própria vontade, para o teu próprio deleite, não é verdade? Mas uma coisa é extremamente necessário a gente ter, uma coisa não. Algumas coisas é extremamente necessário, vamos falar em 4. Extremamente necessário a gente ter, tá? Uma perspectiva. Uma perspectiva é extremamente necessário a gente ter. Eu falei disso acho que 3 pregações atrás na igreja, eu falei exatamente sobre isso, sobre qual é a base da tua perspectiva cristã, qual é a base da tua perspectiva como igreja,
tá? Como igreja, nós estamos falando no nosso homem espiritual. Quando eu falo em promessas de Deus para nossas vidas, família, saúde, financeiro, filhos, que são promessas de Deus, nós estamos falando das coisas desse plano físico aqui, tá? Tudo isso está dentro de um plano físico, que é esse plano aqui, tá? Mas quando nós falamos em base de perspectiva como igreja, nós estamos falando exatamente de Kennedy, a palavra está aqui nesse vídeo, tá bom? Você ouve que com certeza Deus vai falar contigo dentro desse vídeo, tá bom? Então, com certeza, você... quando nós falamos em base de perspectiva como igreja, nós estamos falando num plano espiritual, tá bom? Nós estamos falando no resgate que Deus fez da humanidade através de Jesus Cristo com um propósito, como igreja. Amém? Não como mãe de família, como pai de família, como marido, como esposa, como trabalhador, como profissional. Não. Nós estamos falando como igreja. Então, nós temos que ter qual é a nossa base de perspectiva como igreja, né? Quais são as minhas fraquezas, as minhas limitações, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas intenções e as minhas motivações para que eu seja uma pessoa cristã. Quais são as minhas motivações de eu estar indo para a igreja? Quais são as minhas intenções de ser cristão? Quais são as minhas limitações dentro como cristã? Quais são as minhas limitações dentro da igreja, crescendo como uma pessoa cristã, crescendo na minha vida espiritual, sendo como igreja, como sendo resgatado de Deus através de Jesus Cristo? Qual é a minha perspectiva? Qual é a minha base de perspectiva cristã? Não é verdade? Então, nós estamos... para que a gente tenha essa base, para que a gente tenha essa perspectiva como igreja e como pessoa, como mãe, como pai, como profissional, nós temos que ter uma visão. Nós temos que ter um foco. O que eu quero conquistar? Então, eu tenho que ter isso. Primeira coisa que eu tenho que ter. Eu costumo falar de 3 coisas. O cristão, para que ele possa conquistar as promessas de Deus, para que ele possa conquistar o alvo, ele tem que ter visão, ele tem que ter propósito e ele tem que ter paixão, tá? Visão, o que é visão? O homem natural, ele anda por vista. O homem natural, ele caminha através do que ele vê. O homem espiritual não. O homem espiritual, ele tem visão. Ele não caminha por vista, ele caminha por visão. A visão de Deus na tua vida. O que é a visão? A visão é a capacidade de você projetar o futuro, ou seja, a promessa de Deus para a tua vida, tá? Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Para você caminhar, para você conquistar essa promessa, é preciso você ter visão. A visão é a capacidade de você ir lá na frente, projetar a promessa de Deus, projetar, como se você tirasse uma foto lá na frente da tua promessa e trouxesse ela para o teu presente, para que você caminhe em cima dela. Essa promessa de Deus é exatamente o propósito, tá? O propósito é o propósito de Deus, é a vontade de Deus para a tua vida, tá bom? E ela tá lá na frente, né? Ela tá lá na frente, tá? Então, você vai conquistar essa promessa de Deus. Então, você tem que ter a visão, projetar essa promessa lá da frente, tirar uma foto dela lá, trazer ela para cá, para o teu presente e caminhar em cima dessa promessa, desse propósito de Deus, que é a vontade de Deus para a tua vida, com a paixão, perseverar,
com a paixão, com a mesma paixão que Jesus Cristo perseverou e venceu. Amém? Jesus, ele veio com um propósito aqui na Terra. Ele veio com um propósito, o propósito de resgatar o melhor da criação de Deus. Resgatar o melhor da criação de Deus. Resgatar das trevas para sua maravilhosa luz. Jesus veio com um propósito. Amém? E ele caminhou em cima desse propósito com a paixão. Ele perseverou com essa paixão até ele conquistar. Então, assim nós temos que fazer. Ter a visão para projetar o propósito de Deus, que é a vontade dele, lá na frente, trazer ela para cá, para caminhar em cima dela, perseverando com a mesma paixão que Jesus perseverou e conquistou e recebeu a vitória e nos deu a vitória, não é verdade? Porque perseverança. Então nós temos que ter um foco. Qual é o meu foco? O meu foco é conquistar as promessas de Deus para a minha vida. Amém? Deus tem promessa? Tem. Então eu tenho que descruzar meus braços, sair da minha zona de conforto e correr para conquistar as promessas de Deus. Amém? Então eu tenho que ter um foco. Qual é meu foco? As promessas de Deus para minha vida. Então, só que eu tenho que olhar para essas promessas de Deus para minha vida, restauração do meu casamento, libertação da minha família, o resgate dos meus filhos, minha saúde, vida financeira, a vida profissional, né? Então, nós temos promessa. Tudo isso é promessa de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Então, vamos conquistar. Então, meu foco é a vontade de Deus para minha vida. Tá? Temos que ter um foco, temos que ter uma perspectiva. E nós temos que perseverar dentro desse foco. Perseverar dentro dessa perspectiva. Infelizmente, gente, eu tenho pessoas, não são algumas pessoas que eu saiba, eu tenho umas 4 pessoas que eu saiba, 4 a 5 pessoas que entraram em contato comigo para me falar isso, mas infelizmente eu sei que tem mais pessoas que fizeram isso. Inclusive, essa semana, uma dessas pessoas entrou em contato comigo e ela é uma delas que estava conquistando as promessas de Deus. E, de repente, quando começou a melhorar, achou que já podia caminhar com a sua própria vontade, largou tudo e, infelizmente, foi para baixo e hoje está pior do que antes de que começou, tá, gente? Então, entende uma coisa, gente. A perseverança é fundamental para que você possa conquistar as promessas de Deus para a tua vida. E a família, o resgate da tua família é uma das promessas de Deus para a tua vida, tá? Então, a perseverança, Paulo diz assim, olha, busque o amor de Deus para a tua vida e a perseverança de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, todos os dias peça a Deus a perseverança de Cristo e o amor de Deus na tua vida. Porque sem a perseverança de Cristo e sem o amor de Deus, não dá para caminhar nessa caminhada cristã, onde nós temos que perdoar quem nos fere, perdoar quem nos odeia, perdoar quem nos trai, perdoar quem tenta o mal contra nós. E não dá para a gente conseguir perdoar se a gente não tiver o amor de Deus enraizado no nosso ser. Não é verdade? Não dá. E a perseverança de Cristo, porque Cristo, ele nada fez ele parar, nada. Cristo, ele pegou a cruz e ele caminhou na via sacra, na via dolorosa e até o final. Ele não desistiu, não é verdade? Então, assim temos que ser nós. Nós temos que ter um foco, nós temos que ter uma perspectiva, nós temos que ter uma visão, nós temos que ter um propósito e nós temos que ter uma paixão, caminhar em cima dessa paixão, porque senão não dá, a gente não vai conseguir. Amém? Então, perseverança é a chave principal. Veja bem, eu tive uma... Interessante, isso pode ser você.
Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, essa pessoa entrou em contato comigo a primeira vez, foi uma das primeiras pessoas que entrou em contato comigo quando eu iniciei o nosso propósito, há 2 anos atrás. Inclusive, ela foi uma das primeiras, ou se não, a primeira pessoa que eu dei o testemunho de que estava saindo de um período de depressão e ansiedade. Mas era muito sério a situação dessa moça, que ela chegava ao ponto, quando ela me procurou, ela tinha medo até mesmo do vento, ela não conseguia sair na rua, porque o vento, quando batia no rosto dela, ela tinha pânico do vento que batia no rosto dela, para você ver a gravidade da situação. Então, ela entrou no nosso propósito, eu liguei para ela, orei com ela, ela entrou no nosso propósito, Deus começou a revelar coisas tremendas para ela. Ela começou a liberar, ela começou a fazer, e ela com pouco tempo, ela já deu testemunho de que ela estava super bem, já tinha voltado a trabalhar, Deus abriu porta de trabalho, voltou para a igreja, tudinho, tá? Só que ela não perseverou. E, infelizmente, semana passada ela entrou em contato comigo, ela tá pior, ela teve crises piores do que aquela que ela teve 2 anos atrás. E, infelizmente, eu falei para ela exatamente isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você perdeu 2 anos da tua vida. 2 anos. Dentro desses 2 anos, ela entrou em algumas vezes em contato comigo, se queixando que estava voltando lá o problema. E todas as vezes eu falei a mesma coisa para ela. Volta para o nosso propósito. E ela nunca voltou. Era sempre, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Assim somos nós, né? A gente acha que é só orar e pronto, tá tudo resolvido. Se oração só resolvesse, crente não tinha problema, tá? Porque o que mais tem por aí é gente para orar. É o que mais tem. O que mais tem por aí, a gente na internet, manda o seu pedido de oração, que eu vou pro monte, eu vou me acordar de 3 horas da manhã, e isso que aquilo. O que mais tem gente por aí, é pessoas que entram em tudo quanto é live de crente, de pessoas que estão pregando para pedir oração, né? E se oração só resolvesse problema do ser humano, ninguém tinha problema. Tá certo? Então, não é só oração, não. A oração, ela tem que caminhar junto com a atitude, tá? Então, e quando eu falei com ela isso, falei com ela semana passada, eu falei com ela isso, eu falei, querida, infelizmente, tá aí, tá? Você podia não estar mais nessa situação, você podia estar curada, você podia estar muito bem dentro do propósito, fazendo o propósito, caminhando com Cristo, caminhando dentro de uma visão, caminhando com perseverança e paixão para conquistar as promessas para a tua vida, mas olha aí, o que foi que você fez? E ela falou para mim, pastora, me perdoa, pastora, mas eu vou recomeçar hoje, e eu vou começar com compromisso. E eu digo, glória a Deus, querida, tome essa atitude, comece já o ano dentro do nosso propósito, para que Deus possa reiniciar, para que você possa escrever uma nova história para a sua vida, porque Deus vai te dar a direção. Então, infelizmente, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que estão na mesma situação, pode não ser de 2 anos, mas que pessoas que poderiam estar bem melhor se tivessem obedecendo. Tá? Se estivessem obedecendo dentro do nosso propósito. Então, não perca mais tempo. Estamos iniciando um novo ano, então vamos iniciar com uma visão. Vamos iniciar caminhando dentro de um propósito, para que a gente possa caminhar com essa paixão para conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, tá bom? Então, e a família é uma dessas promessas, não é verdade? Então, veja bem, gente, é muito sério essa questão família. Pastora, mas a minha família já está muito desestruturada. Ah, pastora, mas o meu cônjuge já saiu de casa, disse que não me quer mais, já está com outra pessoa e tal. Veja bem, gente, mais uma vez eu falo para você, entenda uma coisa, você é quem escolhe o que você quer. É você quem escolhe. Não importa o que teu cônjuge falou, não importa o que os teus olhos estão vendo, não importa. O que importa é o que você quer, porque família para Deus é sagrada. Família para Deus é prioridade. Não existe nada que Deus não possa fazer.
Não existe coração que Deus não possa mudar. Não existe situação que Deus não possa transformar. Não existe. Agora, claro, óbvio e evidente que para tudo tem um preço. Para tudo tem uma conquista. Tá bom? Para tudo tem uma conquista. E claro que não é fácil, mas também não está sendo fácil a vida que você está vivendo agora, não é verdade? Com um casamento desestruturado, com um casamento disfuncional que está agora, com a família disfuncional, com os filhos disfuncionais, não está sendo fácil. Então, é melhor a gente ter uma visão e não vista, porque quando você tem uma visão, você sabe o que é de Deus para a tua vida, porque o que é de Deus para a tua vida, claro que não vai ser fácil a conquista, óbvio que não, nada é fácil na vida e não é fácil caminhar com Cristo, porque Jesus ele não promete facilidade para ninguém, ele promete estar com você para te dar vitória. Amém? Se você caminhar dentro da obediência dele, ele promete continuar com você e te dar vitória. Porque as coisas não são como você quer, as coisas é como ele quer. Então é por isso que nós estamos saindo de um estilo de vida onde eu acreditava que era o certo, era do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era correto, largando isso daqui para dar início a um estilo de vida que agrada a Deus, na direção de Deus e não na direção da minha vontade. Amém? Então, primeira coisa, exatamente isso. Então, saber, quando nós temos a certeza do que Deus quer para a nossa vida, quando nós temos a certeza de que no caminho que eu estou andando, eu tô, é a vontade de Deus aquilo ali para a minha vida, então eu posso ter a certeza que Deus vai estar comigo e que eu vou conquistar, tá? Facilidade, Deus não promete para ninguém, tá bom? Obstáculos, claro que nós vamos ter no caminho. Independente de caminhar com Deus ou não, gente. A gente vai ter sempre obstáculos. A vida é isso aí. A vida é feita de obstáculos. A vida é feita de pedras no nosso caminho. Amém? Só que Deus, ele não tira as pedras, ele te ensina a passar por elas sendo luz, porque as pedras também precisam conhecer Jesus, não é verdade? Então Deus não vai tirar as pedras. Deus não vai tirar as dificuldades, os problemas, de forma alguma, porque senão como é que você vai aprender a crescer? Não tem como a gente crescer. Não tem como a gente obter vitória. Não tem como a gente conquistar perseverança se a gente não é aprovado dentro das provas que a gente passa. Não é verdade? Então, não tem como, tá bom? Não é fácil caminhar com Deus, não é fácil caminhar com o mundo. Não é fácil. Então, de todos os lados nós temos dificuldades, nós temos obstáculos, nós temos. Só que a diferença de caminhar com Deus é que você sabe que Ele está com você. E você sabe que você vai ter a direção dEle. E você tendo a direção dEle, é impossível você não conquistar a vitória. Impossível. Mas, pastora, como é que eu sei se é a vontade de Deus a restauração do meu casamento? Preste atenção, gente. Primeiro lugar, existe perguntas, existe coisas na nossa vida que a gente não precisa perguntar para Deus qual é a vontade dele. A própria palavra responde, tá? Existe coisas que você não precisa perguntar para o Senhor. A própria palavra já responde. A palavra de Deus diz que família para Deus é sagrada. A palavra de Deus nos mostra que Deus ele fez o homem e a mulher para gerar filhos e gerar família. A palavra de Deus diz que Deus ama ser chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de família, Deus de descendência. A palavra nos mostra o tempo todo, se você for no Velho Testamento, o tempo todo você vai ver Deus falando assim: viva e ensine seus filhos para que os seus filhos ensinem para os filhos dele, para que os outros filhos ensinem para os outros, e assim vai descendência. Então, Deus está preocupado com descendência, com geração. A palavra de Deus o tempo todo fala de geração, fala de família, o tempo todo, Velho, Novo Testamento. Então, família para Deus é sagrada. A palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. A palavra de Deus diz
que Deus, que assim como ribeiros de água, é o coração dos homens nas mãos de Deus. Ele move para o lado que ele quiser. A palavra de Deus diz que Deus é Deus do impossível. A palavra de Deus diz que somente crê e verás a glória de Deus. Então a palavra de Deus nos responde certas situações. E família já está respondido. Então, veja bem, nós já falamos sobre isso. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, a questão do divórcio, a questão da traição, a questão do adultério, tá? O adultério é a única coisa que Deus, ele permite, tá? Ao cônjuge traído fazer o divórcio, tá? É a única coisa que Deus concorda, não, vamos dizer que Deus permite, porque Deus não concorda. Tá? Deus prefere que você pague um preço pelo resgate do seu casamento do que você abra mão dele, tá? Então, a única coisa que Deus permite, vamos dizer assim, que Deus permite o divórcio é quando existe o adultério. Então, a parte que foi adulterada, a parte que foi traído, então tem o direito de escolha se ele quer fazer o divórcio ou se ele quer lutar pelo casamento, tá bom? Mas a palavra de Deus, a mesma palavra, o mesmo verso, o mesmo Paulo que fala sobre isso, ele fala também que se a gente resolve fazer o divórcio, temos que ficar solteiros até que o cônjuge morra, tá? A palavra de Deus diz isso também. Então, existem os casos, como já falei sobre isso, como algumas pessoas já me perguntaram, pessoas que são casadas e que o marido não é cristão, ela é cristã, o marido não é cristão e o marido quer o divórcio. A palavra de Deus também responde. A palavra de Deus diz, se o teu cônjuge que não é cristão, se ele quiser o divórcio, deixa ele ir, deixa ele ir. Sabe-se lá, mulher, se salvará o teu marido? Ou sabe-se lá, marido, se salvarás a tua esposa? Então, o cônjuge, quando o cônjuge não é cristão, então a pessoa que é cristã, que recebeu, que foi traída, ela está livre, ela pode sim fazer o divórcio, ela está livre. Mas tudo isso são opções que Deus dá, mas de todas elas, o que mais Deus quer é exatamente o preço da restauração do teu casamento, tá bom? Então, essa questão aí da pessoa, do cônjuge que não é cristão, então pode ser resolvido dessa forma. Caso contrário, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ficar solteiros até que o cônjuge morra, porque senão existe um adultério aí, tá? Então, assim, para Deus o divórcio é abominável. Deus abomina o divórcio. Ele não tem ódio. O abominar é pior do que ódio. Então, abomina o divórcio. Então, se Deus fala isso na sua palavra, porque nada é impossível. Então, se você quer, tem muita gente que quer, tem muita gente que foi traído, tem muita gente que o cônjuge já saiu de casa, mas que quer resgatar o casamento. Claro que consegue, é Deus quem fala, isso é bíblico. Agora, é claro, óbvio, evidente, que você tem que caminhar numa direção dele para a sua vida. Então, é por isso que você tem que ter visão, propósito, que é a vontade de Deus para a tua vida, e caminhar com a paixão que Cristo caminhou, perseverar com a paixão que Cristo perseverou, para que você possa conseguir, porque senão você desiste, tá? Porque os obstáculos são muitos, então acaba que a pessoa acaba desistindo. Então, se você iniciou um propósito, se você tem a certeza, entenda mais uma coisa, gente, tem muita gente que faz isso, muita gente. Deus mandou que eu fizesse, Deus falou que era assim que eu tinha que fazer, e começa a caminhar. Aí começa as lutas, começa as provas, aí não tem perseverança. Aí
porque não, Deus disse que eu não fosse mais adiante, não. Deus falou que Deus não muda de ideia. Tá? Infelizmente, nós, por nossa covardia, ao invés da gente assumir que nós estamos sendo covardes e não queremos continuar e perseverar no propósito, no plano, no sonho de Deus para nossas vidas, a gente vai e responsabiliza Deus, tá? Então, Deus não muda de ideia, tá bom? Deus não muda de ideia. Se Deus te disse, eu falo sempre isso. A única certeza que a gente tem que ter, gente, na nossa vida, é o que é vontade de Deus para a nossa vida. Se você tem a certeza, isso é a vontade de Deus para a minha vida. Então, levanta a cabeça e caminha. Não deixa que nada te pare. Foi assim que Jesus fez. Jesus, quando pegou a cruz, ele não deixou que nada, ele não permitiu que nada parasse. Absolutamente nada. Então ele perseverou, amém? Ele perseverou por quê? Porque ele tinha um propósito e ele tinha uma visão. Jesus tinha uma visão, a visão do resgate, do melhor da criação de Deus. Jesus foi enviado com esse propósito, com essa vontade de Deus. Meu alimento é fazer a vontade de Deus que me enviou. Não é assim que ele fala quando os discípulos chamaram ele para comer? Então, Jesus está dizendo, olha, o meu alimento principal é o alimento do meu homem espiritual e não do meu homem carnal. Jesus quis falar exatamente isso. E é exatamente assim que nós temos que caminhar como igreja, também aqui nesse mundo. Amém? Porque Deus nos enviou com um propósito. Deus nos enviou, nós estamos aqui nesse mundo com um propósito. Um propósito como igreja, que é o resgate, recebemos de Deus o ministério da reconciliação e o nosso propósito aqui na terra como igreja é reconciliar o mundo com Deus através de Cristo que habita em nós. Amém? Então, é exatamente isso que esse é o propósito de Deus para a gente como igreja. E o propósito de Deus como pessoa, para cada um de nós, Deus tem um propósito diferente para cada um. Deus tem uma visão diferente para cada um. Só que família, todos nós temos família e queremos família. Não é verdade? Que essa é a prioridade de Deus para nossas vidas. Depende do propósito, Carla. Depende da tua vida. Qual o propósito dentro da sua vida? Nós temos várias áreas da nossa vida. Nós temos a nossa área familiar, nós temos a nossa área dos filhos, nós temos a nossa área da saúde, nós temos a área da nossa vida espiritual, a gente tem a área do nosso trabalho, a gente como profissional, a área das nossas finanças, nós temos várias áreas na nossa vida. Então é você caminhando dentro da sua área, da área que você tem de família, é você buscar em Deus a direção disso daí. É como eu acabei de falar, existe coisas, gente, que a própria palavra já responde. A própria palavra já responde, tá? Então, o resgate da família, isso é prioridade para Deus. O resgate da família é prioridade para Deus. Então, foi como eu falei, a gente caminhar dentro disso, a gente caminhar dentro do que meus propósitos para esse ano. Quais são os meus propósitos para esse ano? O que eu quero para a minha vida esse ano? Eu quero resgatar a minha família, eu quero resgatar o meu casamento, eu quero me casar, eu quero fazer planos para o meu casamento, eu quero a libertação, o rompimento de cárcere na vida dos meus filhos, eu quero a salvação da minha família ou a salvação do meu cônjuge. Então, eu quero comprar a minha casa própria, eu quero ter o meu próprio espaço para mim morar, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero sair da casa dos meus sogros, eu quero começar a minha nova... Nós temos que fazer um plano e apresentar esse plano diante de Deus.
Apresentar esse plano diante de Deus, quando Deus fala assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e o resto ele acrescenta na tua vida, isso não quer dizer que você tem que ficar de braço cruzado pro resto das coisas. Isso não quer dizer que você tem que buscar só ler a Bíblia, obedecer a Deus. Não, caminha, as 24 horas do teu dia tem que ser um colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido como um novo estilo de vida na tua vida. Você não precisa parar nada para poder você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Você pode viver Deus, você pode viver uma vida cristã aonde você passar, no teu trabalho, na tua casa. O que você tem que entender, o que é vida cristã? O que você tem que entender é que eu tenho que buscar um novo estilo de vida primeiro para a minha vida. Eu como pessoa. Então é por isso que eu falei para você, vá lá no vídeo 35 e 36, descubra qual é o seu temperamento, veja quais são as tuas fraquezas. Então, caminha na transformação do teu caráter através do novo estilo de vida, dentro desse nosso propósito, que Deus vai te dar toda a direção. E dentro dessa direção, o caminhar vai ser, Deus vai acrescentando na tua vida. Deus vai acrescentando a vontade dele, Deus vai acrescentando a intimidade sua com ele. Como é que você sabe o que é de Deus para você? A tua intimidade com ele vai te dar a certeza. A tua intimidade com ele vai te dar a certeza. Ao invés da gente estar buscando, me dá uma palavra, ao invés da gente estar buscando o profeta para eis que vos digo, é isso, para poder Deus falar comigo, busque intimidade com ele, porque ele mesmo vai falar com você. Pessoas que estão entrando no nosso propósito estão tendo essas experiências que nunca tiveram. Experiência que nunca tiveram com Deus e que estão tendo agora através da obediência a Deus, através do nosso propósito. Então busque você também. Para de estar dependendo das pessoas para que Deus fale com você através das pessoas. Para de estar entrando em live e missionário, pastor, dá aí uma palavra para mim, dá uma palavra para mim. Que palavra, gente? Pelo amor de Deus, busque em Deus. Busca na tua intimidade com Deus. Busca na leitura da Bíblia com compromisso. Busca numa vida com compromisso com Deus. Uma vida com propósito, uma vida com visão, com propósito, que é a vontade de Deus e com a paixão, a perseverança de Cristo, para que você conquiste as promessas de Deus para a tua vida. Sai da zona de conforto, porque isso é zona de conforto. É querer que Deus fale comigo. Deus não trabalha desse jeito, gente. Deus não trabalha desse jeito. Deus não precisa. Se Deus quer falar, Ele vai chegar até você para falar. Para com isso, porque muitas vezes isso é perigoso demais. Isso é perigoso, mas você não sabe quem é que você está pedindo, você não sabe quem é que está falando com você. O que é isso, gente? Busque intimidade com Deus e deixa Ele falar com você. Quando você começar a ler a palavra de Deus com compromisso, você vai ver Deus falar com você de uma forma tremenda como você nunca ouviu. A obediência à palavra dele, a obediência ao que o Espírito Santo de Deus falar com você, a obediência que vai estar te dando cada vez mais intimidade com Deus. Porque a obediência a Deus, a obediência à vontade de Deus é que vai gerar intimidade com Ele na tua vida, para que você saiba qual é o propósito, qual é a vontade de Deus, o que é de Deus para minha vida. Eu vou caminhar dentro de um propósito. Eu quero saber o que é de Deus aqui. Gente, tem pessoas que passam anos buscando uma resposta de Deus. Entende uma coisa, isso não é de Deus, isso é espírito de engano. Deus não precisa de horas para poder pensar no que Ele tem de melhor para você, gente. Eu conheço pessoas e infelizmente isso é tão normal acontecer. Pessoas que saem de uma igreja para outra e passam 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano visitando igreja. Ah, Deus não falou comigo ainda. Isso é espírito de engano. Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais vai deixar você uma semana sem igreja porque não falou contigo ainda. Deus não precisa de pensar para saber o que é melhor para a tua vida. Isso é espírito de engano. Ou é você que não quer fazer, está fingindo que não está ouvindo, ou você não tem intimidade com Deus para saber exatamente o que Deus quer para a tua vida.
E é exatamente isso que nós precisamos. Por quê? Porque o propósito de Deus é a vontade dele para a nossa vida. Como eu falei, muita coisa, própria palavra responde. A própria palavra responde, tá? Com relação a filhos, com relação a cônjuge, a casamento, com relação a família. A própria palavra responde. Muitas vezes, a questão de se vai ficar no emprego ou se vai ficar em outro, ou isso daí são coisas que é o teu dia a dia que Deus vai te responder, é o teu dia a dia, e é exatamente a tua intimidade com Deus, porque a obediência a Deus vai aumentando cada vez mais, vai te dando sensibilidade nos teus ouvidos espirituais. O que é abrir? Quando Deus fala assim, olha, abra os teus ouvidos, porque eu vou falar em parábolas para você. Eu vou falar em parábolas para você. Então, abrir os ouvidos espirituais, Deus está falando, tá? Porque o homem natural não ouve a voz de Deus, tá? Então, é o homem espiritual. Então, abra os teus ouvidos, porque eu vou falar em parábolas, eu vou falar em enigmas para você, como diz a palavra, tá? O salmista. Então, quando Deus fala isso, ele está nos dando opção, porque é opção minha e tua abrir os nossos ouvidos espirituais. É opção minha e tua querer ouvir Deus ou não. Porque Deus a gente só ouve quando a gente obedece à voz dele. Se a gente não obedece à voz dele, a gente está andando no nosso homem carnal. O nosso homem carnal jamais vai ouvir a voz de Deus, porque o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Quem vai ouvir a voz do Espírito é o homem espiritual. E para que você ouça a voz de Deus, é necessário você obedecer, você querer. Eu quero, a partir de hoje, eu vou entrar no propósito, a partir de hoje, eu vou buscar um novo estilo de vida, a partir de hoje, eu vou escrever uma nova história para a minha vida, a partir de hoje, eu vou caminhar em cima da vontade de Deus para minha vida. Eu vou caminhar em cima das prioridades de Deus para minha vida. As prioridades de Deus quais são? Deus em primeiro lugar. Então é para me buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Vou começar. A partir do momento que você começar, você vai ver Deus acrescentar na sua vida. Você vai começar a ver Deus te dando direção de tudo na tua vida. É Ele quem vai te dar. É Ele quem está pedindo intimidade com você. É Ele quem quer comunhão com você. Mas é necessário você sair da tua zona de conforto. É necessário você buscar compromisso com Ele. Zona de conforto é essa. É de estar aí, fala uma palavra para mim, Deus fala, Deus, missionária fala aí, ora por mim. Faz isso por mim, faz aquilo por mim, faz aquilo outro por mim, né? Isso é zona de conforto. Vá você buscar escrever a tua história. Vá você buscar a intimidade com Deus. Vá você conquistar. Vá você caminhar com uma visão dentro de um propósito e com a paixão que Cristo e perseverança que Cristo perseverou para conquistar o que ele conquistou, a vontade de Deus. Amém? Então é decisão nossa, é opção tua, é decisão tua sair hoje dessa zona de conforto, amém? E começar a escrever uma nova história para a tua vida, escrever uma nova história para o teu casamento, entender, gente, que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Olha a Célia falando, eu preciso de tudo isso que toma conta de tudo em minha vida. Não deu para entender o que você escreveu, o que você quis dizer aí, Célia. Eu preciso de tudo isso que toma conta de tudo em minha vida. Não deu para entender o que você quer falar. Então, é buscar isso daí, a partir do momento que você começar a obedecer, a partir do momento que você começar a buscar o reino de Deus, o próprio Deus vai começar a te falar. O próprio Deus vai começar a abrir portas, o próprio Deus vai começar a te dar a direção e você vai saber que é Ele falando. Você não vai precisar perguntar para ninguém. É de Deus? Não. Se Deus quiser falar com você, Ele vai, o profeta vai chegar até você e vai falar com você. Não precisa você ir atrás de profeta nenhum, porque o maior profeta está aqui, ó. É a boca de Deus. Amém? Então, quando a gente abre a boca de Deus, o maior profeta, ele fala com você. Amém? Então, o resgate da família é isso. Primeiro você precisa entender e você precisa querer. Amém? Isso aí, Carla.
Isso aí, glória a Deus. Eu decidi sair da zona de conforto e caminhar no propósito de Deus para minha vida. Glória a Deus, Carla. Glória a Deus. É isso aí. E entender uma coisa, gente. Entender que quando você tem um propósito de Deus, quando você está caminhando em busca da vontade de Deus para a tua vida, nada pode te fazer parar. Tá certo? Não deixa que nada. Não deixa que aquele sapinho, né, que fica lá na calçada, né? Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você já tentou outras vezes, você não conseguiu, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo, tá difícil, tá cansado. Se você for ouvir aquela sapaiada lá falar, você vai parar. Não é verdade? Então a gente tem que fazer como aquele sapinho, o único que venceu a corrida. Na verdade, ele era surdo, nós não somos surdos. Amém? Mas nós temos que fazer exatamente isso. A gente tem que entender que a gente precisa aprender a caminhar neste mundo sem permitir que as pessoas nos firam e sem ter a necessidade de ferir as pessoas. Amém? Porque atrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida. Então, a gente está trabalhando exatamente em cima disso, em cima de retirar o lixo daqui de dentro, fazer acertos, e é dentro desse estudo que você vai aprender passo a passo, amém? E eu garanto a você que desde o primeiro vídeo, quando Deus vê no seu coração o verdadeiro desejo de mudança, o verdadeiro desejo, assim como Carla está dizendo, eu decidi sair da zona de conforto e caminhar no propósito de Deus para a minha vida, amém? Então é necessário que Deus veja isso no teu coração. Porque a partir do momento que Deus vê isso no teu coração, Deus vai começar a falar com você dentro do nosso propósito. Ele vai começar a falar com você e ele vai começar a te dar direção. E eu tô aqui para te ajudar, tá certo? Se tiver alguma dúvida, passa uma mensagem de voz para mim, meu WhatsApp, as meninas passam aí para mim, vocês vão ver meu WhatsApp aí, para mensagem, tá bom? Passa a mensagem de voz para mim, fala um pouco da tua história, fala um pouco do que está acontecendo. Assim que eu puder, eu ouço, eu leio e eu te retorno, tá bom? Caminho com você. Se você verdadeiramente quiser compromisso com Deus, eu caminho contigo. Se você não quiser compromisso com Deus, infelizmente eu não posso caminhar, porque é pesado demais para mim, tá bom? Então, agora, se você está dentro do propósito e você tem dúvidas e você tem dificuldades e quer, eu tô com você. Seguro na tua mão e eu vou até o final, até você conquistar, até você querer, tá bom? Então, vamos caminhar junto, tá certo? E a questão da família, do resgate da família, gente, do casamento, é a gente começar a usar as nossas armas espirituais. Amém? É a gente começar a declarar. Cuidado com a tua boca. Eu falo muito sobre isso. Cuidado com o que sai da tua boca. As tuas palavras, elas podem gerar vida e elas podem gerar morte. Amém? Então, cuidado, cuidado. Nós passamos a nossa vida inteira sofrendo consequência de palavras que lançaram na nossa vida lá no nosso passado. Consequências, a vida inteira sofrendo consequências, tá? Mas a palavra de Deus diz, não revide o mal com o mal, mas vença o bem, o mal com o bem. Amém? A palavra de Deus não diz não revide o mal com o bem. A palavra de Deus diz vença. Então, o bem sempre, sempre, sempre vencerá o mal. Amém? Então, abre a tua boca e declara. Nos vídeos a gente vê no passo a passo, eu estou explicando tudinho, tá certo? Declara bênção sobre a vida do teu cônjuge, declara bênção sobre a vida dos teus filhos, dos teus pais, das pessoas que te fizeram sofrer, das pessoas que te maltrataram, das pessoas que te abusaram, das pessoas que te abandonaram, das pessoas que te traíram, amém? Das pessoas que você sente no seu coração, de pessoas que você guarda mágoa, de pessoas que você pode dizer para mim, pastora, mas eu não guardo mágoa de ninguém, gente, sem engano também, tá bom? Quando você começar a caminhar dentro do nosso propósito, você vai ver quantas pessoas você precisa fazer acerto,
tá? Eu tenho várias pessoas que falam isso. Eu tenho uma pessoa que falou para mim, pastora, mas eu não guardo mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não preciso perdoar ninguém. Eu digo, querida, eu não vou discutir contigo, só começa a fazer o nosso propósito. Ela começou a caminhar no nosso propósito. Quando ela começou a caminhar, ela passou uma mensagem para mim, pastora, eu nunca ia imaginar que eu preciso fazer acerto com tanta gente. Eu digo exatamente, porque o espírito de engano, o diabo, ele tenta nos fazer entender que a gente não precisa fazer acerto com ninguém. Por quê? Para que ele possa permanecer com a legalidade de tocar na nossa vida, por conta que a gente não perdoou. Amém? Então, tudo isso a gente vai ver dentro do nosso propósito. Você vai conhecer, desde os primeiros vídeos, você já vai começar a conhecer isso daí, do que eu estou falando, qual é o nosso propósito, qual é o nosso caminhar dentro do nosso propósito, tá certo? Resgate dos filhos, mesma coisa, é entender. Eu tenho aí vários vídeos que falam do rompimento de cárcere nos filhos. Gente, isso é impressionante como Deus tem rompido cárcere na vida dos filhos por conta do arrependimento dos pais. É impressionante o que Deus está fazendo, tá? Deus me prometeu que Ele iria romper cárceres na vida dos filhos e na vida dos próprios pais, através do arrependimento dos pais. Tá bom? Tá aí. Mas, pastora, meu cônjuge não é crente. E o que eu faço? Não importa. A palavra de Deus diz que a tua santidade santificará a tua casa. Faça a tua parte e deixa Deus fazer a parte dele, que é o impossível. É convencer o teu cônjuge, só declara sobre a vida dele, declara sobre a vida do teu cônjuge, declara que você perdoa, que você ama, declara que ele é uma pessoa cheia da presença de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma pessoa que é cheia do conhecimento, da graça de Deus. Só declara bênção sobre a vida dele e acumula brasas vivas sobre a cabeça dele, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, para que ele possa receber o verdadeiro arrependimento, porque é Deus quem vai convencer. Amém? Não somos nós. Então, para de brigar, para de querer mudar você. Para de achar que você pode, que você quer, que tem que ser diferente, que ele tem que fazer também. Ah, mas eu estou fazendo um propósito só, meu cônjuge não está fazendo. Melissa começou só. Tá? Quando ela começou a mostrar mudança e de tanto ela falar do nosso propósito e começou a mudar, Vanderlei, o marido dela, resolveu conhecer o nosso propósito. E a partir do momento que ele conheceu, ele começou a fazer também. Amém? E hoje estão os dois fazendo. Tá? Então, começa a fazer. Você vai ver o passo a passo dentro de cada vídeo e se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Os filhos, a mesma coisa, gente. À medida que a gente for caminhando dentro do nosso propósito, Deus vai trazendo na sua memória coisas que você precisa fazer acerto na tua infância, acerto no teu passado, acerto no dia de hoje, acerto no dia de ontem. Deus vai começar a te mostrar. E à medida que você for caminhando, à medida que você for obedecendo, à medida que você for fazendo acertos, então cárceres vão sendo rompidos, não só na tua vida, mas na vida da tua descendência, na vida dos teus filhos, tá? Nossos filhos estão cheios de cárceres. O que mais a gente vê são filhos de cristãos, e mesmo sem ser cristão, na droga, com conflito sexual, cheio de conflitos, não só sexual, mas cheios de conflitos, não é verdade? E com problema de ansiedade, com problema de depressão, com pensamentos suicidas, filhos que estão no vício do jogo, no vício dos games, dos vídeos de pornografia ou nos vídeos de violência. O que mais a gente
vê hoje, gente, o que mais a gente vê hoje são adolescentes com vícios na pornografia. E é essa pornografia que está levando as crianças e os adolescentes ao conflito sexual. É exatamente essa pornografia que está levando, porque a pornografia, as crianças não assistem só pornografia, não só as crianças, os adultos também. Vários são os conflitos sexuais na vida de adultos, de pessoas que estão indo para a igreja, de pessoas que são crentes e pessoas que estão cheias de conflito sexual, por conta de pornografia. Claro que já vem lá de trás, já existe uma base lá de trás, já existe uma base de abuso sexual, já existe uma base até mesmo de herdado, de pessoas da família, que hoje em dia não existe uma família que não tenha um homossexual. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser revisto. Então, tudo isso são cárceres de pensamento suicida, cárceres de depressão. Tudo isso são cárceres que precisam ser rompidos. Muitos dos nossos filhos estão vivendo consequência recebendo já consequências, ou seja, frutos de erros nossos, de plantios disfuncionais, de atitudes disfuncionais nossas. Então Deus vai te revelar acertos a fazer, e a cada acerto que você for fazendo, a cada arrependimento que você for buscando, busca para a tua vida o espírito de arrependimento. Peça todos os dias a Deus: Senhor, derrama sobre a minha vida, derrama sobre a vida do meu cônjuge, derrama sobre a vida dos meus filhos o teu arrependimento. O arrependimento é a única coisa que vai levar à transformação. Então busca, porque a cada arrependimento, a cada acerto que você fizer, são cadeias que vão sendo rompendo no reino espiritual, e você se livrando de cárcere e livrando também a tua descendência dos cárceres, tá bom? Então a gente tá aí, olha, o passo a passo está aí dentro do nosso propósito. O que você tiver dúvida, entre em contato comigo. As meninas já passaram o meu WhatsApp. Passa uma mensagem de voz falando um pouco do teu problema, tá certo? E assim que eu puder, eu te retorno, tá bom? Então, e saiba de uma coisa: nada, absolutamente nada é impossível para Deus, e nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde para Deus, e nada é impossível para o Senhor. Amém? Tome a tua decisão, saia da zona de conforto e caminhe com uma visão, dentro de um propósito, com a mesma paixão. Persevere para que você conquiste as promessas de Deus para a tua vida, tá certo? E se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Lembrando que visão é a capacidade de projetar o teu futuro para o teu presente. É ter a certeza. Lembra-se o que é fé? Firme fundamento das coisas que você não vê e a certeza das coisas que você espera. A certeza das coisas que você espera. O teu propósito, o propósito de Deus para a tua vida, a vontade de Deus está lá na frente. Você está esperando. Então, a certeza do que você espera é exatamente, você tem que ter a visão. A visão é a capacidade de projetar o futuro para o teu presente. É a capacidade de projetar o que Deus tem para a tua vida, trazer ele para o teu presente e caminhar em cima dele, perseverando com a mesma paixão que Cristo perseverou e conquistou a nossa liberdade, o que Deus enviou ele para fazer, o propósito de Cristo aqui na terra. Amém? Então, que seja também da nossa vida. Vamos buscar as prioridades de Deus. Deus em primeiro lugar na tua vida. O resgate da nossa família, trabalho e o ministério. Equilibrado, todos no mesmo alinhamento com a vontade de Deus, alinhados à vontade
de Deus, sem um interferir no outro, com equilíbrio, amém? E Deus em primeiro lugar na tua vida, amém? É largar. Eu falei sobre isso, eu vou falar de novo, eu preguei sobre isso no último dia 31, eu preguei exatamente sobre isso, sobre a tribo de Levi. Se você não assistiu, vai lá nas minhas páginas, todas as páginas têm o último. Eu gostaria muito que vocês assistissem, quem não assistiu ainda, porque eu estou falando sobre isso, tá? Sobre o início, o final de um ano e o início de outro. O que a gente deve fazer? Tá lá. Os dois últimos culto da igreja no dia 31, o culto do dia 31 de dezembro, e o anterior ao 31 de dezembro, se eu não me engano, foi um sábado depois de Natal, tá? Veja lá e assista, tá? Os dois, que eu tô falando exatamente nisso, tá bom? E eu falei no último culto, eu falei exatamente sobre a tribo de Levi, dos levitas, e uma das coisas que eles fizeram, que Deus... foi uma prova de Deus para ver se realmente eles se arrependeram. Quando Moisés chegou e disse, olha, vocês aí, quem é de vocês que quer se arrepender? Quando Moisés desceu e quebrou as tábuas, né? Porque o povo tinha feito bezerro de ouro. Então Moisés disse, foi exatamente isso. Quem de vocês quer se arrepender do que está fazendo e quer servir a Deus? Passa para o meu lado. E a palavra de Deus diz que toda a tribo de Levi passou. Toda a tribo de Levi. Quando a tribo de Levi passou, aí Deus provou, para ver se realmente eles queriam realmente buscar a Deus em primeiro lugar. Aí Moisés disse o quê? Cada um tire a sua espada e mate seus vizinhos, seus amigos e seus familiares. Tá? E a Bíblia diz que eles mataram todos eles. Então foi uma prova. Deus não está querendo que você mate ninguém. Mas Jesus diz assim, lá em João, não tem este homem que se largar tudo, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, trabalho, casa, pelo meu reino, que não haja de receber 100 vezes mais aqui nessa terra e na idade vindoura a vida eterna. Deus não está querendo que você largue ninguém, Deus não está querendo que você mate ninguém, Deus está querendo que você coloque em segundo plano o que é mais importante para você. Pai, mãe, trabalho, filho, casa, tudo isso daí, que fica em segundo plano na tua vida. Quando Deus mandou que os levitas matassem, foi exatamente vizinhos, amigos e família. Tá? Vizinhos, amigos e família. Quer dizer, as pessoas mais próximas. Então, a prova é retirar do nosso coração, é o que Deus quer para minha e para a tua vida hoje. Amém? Isso daí é exatamente o amar a Deus sobre todas as coisas. É Deus em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Começa a olhar para dentro de você, começa a fazer te autoavaliar e você vai começar a entender o que é que está na tua vida em primeiro lugar antes de Deus. É o teu trabalho, é o teu cônjuge, é o teu filho, é o teu carro, é a tua casa, é o que está em primeiro lugar. Você vai começar, Deus vai começar a mostrar para você quanta coisa está antes de Deus na tua vida. Deus vai mostrar para você. E você vai ver, você vai entender e sair desse engano. Esse engano é a zona de conforto, de que não, Deus tô prontinho, como Pedro lá, né? Jesus disse, um de vocês aí, olha, vai me trair. Pedro foi o primeiro, não, eu estou prontinho para te servir, para te seguir. E Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro é a igreja, sou eu e você. E Jesus disse para Pedro assim, Pedro, quando tu te converter, Pedro, dá bom exemplo aí para os outros, Pedro. Pedro disse, o quê? Não, eu estou prontinho para morrer com o Senhor, estou prontinho para morrer pelo Senhor. Jesus, ele não ia mais discutir com Pedro. Pedro era muito espiritual, não é verdade? Então Jesus deixou que Pedro visse e passasse pela sua própria pele. Amém? Foi quando ele verdadeiramente, depois de 3 vezes que ele negou Jesus, ele entendeu verdadeiramente o que Deus pode fazer com um homem que reconhece que não é nada. É assim que eu e você temos que fazer. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Tá bom? Então, assiste lá os 2 últimos
culto, tá? Do dia 31 de dezembro, agora de 2019, e o anterior a ele, que foi no sábado depois de Natal, que eu tô falando exatamente sobre isso daí, tá bom? E, gente, olha, vamos encerrar aqui, e se você tiver alguma dúvida, pergunta, coloca aí, tá bom? Que eu, no próximo live, eu tiro tuas dúvidas, ou então põe no meu pessoal, ou manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, tá certo? Não liga para mim, tá bom, gente? Eu não atendo. Esse telefone, o WhatsApp, é para mensagem e eu te retorno assim que eu puder, tá bom? Bom, vamos orar. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade, ou se você quer representar alguém, se você tem algum transtorno na mente, coloca a mão na tua cabeça, se você precisa de uma libertação, ou você quer representar alguém que precisa de uma libertação, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Se você pode, fecha teus olhos, se você não pode, me acompanha só, tá bom? Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, colocamos nossas vidas, Senhor, te dando graças, Pai, te dando graças, Senhor, pelo final de um ano, Senhor, que passou, um ano com lutas, com provas, mas com muita vitória também, Pai. Te damos graças pelo início de um novo ano, Pai, um início de uma nova etapa na nossa vida, Senhor, espiritual, onde nós estamos tomando decisões, meu Pai, tomando atitudes, Pai, para conquistar as Tuas promessas na nossa vida, Senhor, sair da zona de conforto, Pai amado, e começar, Deus, a conquistar as Tuas promessas, escrevendo uma nova história para a nossa vida, escrevendo uma nova história para a nossa família, escrevendo uma nova história, Senhor, para a vida da nossa descendência, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, porque não é fácil, Pai. Mas, Senhor amado, nós temos a Tua vontade. E sustenta em nossas mãos para que os nossos pés não vacilem, Senhor, e que a gente possa continuar, Pai, a buscar uma visão, Deus amado, dentro de um propósito e perseverar numa paixão, Senhor, a mesma paixão de Cristo, Deus, que nós possamos caminhar em cima dela para conquistar as Tuas promessas para nossas vidas, Senhor. Meu Deus, dá-nos força, Pai, em nome de Jesus, a cada pessoa que está tomando a decisão hoje, Pai, de tomar a atitude de entrar no nosso propósito, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, a cada passo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Revela-te a cada um, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Revela a Tua vontade, revela o Teu querer, Senhor. Liberta, cura, transforma, Pai amado, porque é o Senhor quem faz, Pai. Fala através dos vídeos, fala através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de bipolar na vida dessa pessoa, todo espírito de insônia, de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão, todo transtorno obsessivo compulsivo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, toda angústia, frieza espiritual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo espírito de droga, de álcool, de violência doméstica, de divórcio na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de cigarro, de pornografia, adultério, jogo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, mentira, engano, prostituição, violência, suicídio, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, opressão maligna, conflito sexual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, toda enfermidade na mente, Deus amado, todo transtorno na mente, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, esquizofrenia, Alzheimer, demência, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, tontura, mal de Parkinson, esclerose múltipla, miastenia graves, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus, vai rompendo com todo cárcere, Senhor, vai liberando o Teu povo de todo cárcere, vai liberando o Teu povo de toda prisão, Senhor amado, a corrente do inferno, Pai, no reino espiritual, Senhor, vai trazendo, Pai amado, a memória do Teu povo, Senhor, acertos para fazer, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, coisas para se arrepender, perdão para liberar, Senhor, bênçãos para ser liberado, palavra de maldição para ser rompida, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, toma nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, Pai.
Visita, Senhor, as famílias, os casamentos, os filhos, Pai. Volta o coração dos pais para o coração dos filhos, volta o coração dos filhos para o coração dos pais. Derrama o teu espírito de arrependimento sobre os pais, Senhor, para que possa romper cárcere na vida dos filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Restaura os casamentos, Pai, em nome de Jesus. Fortalece o teu povo, Deus amado, para que busque a restauração do seu casamento, do seu relacionamento a cada dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, abre portas na vida do teu povo, abre porta de trabalho, abre porta de casamento, da gravidez, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porta da casa própria, do emprego, o Senhor sabe o que teu povo necessita, Senhor. Fecha portas de engano no meio do teu povo, libera a causa na justiça, Senhor, na vida do teu povo. Deus, não importa a justiça, o Senhor é soberano sobre todos os reinos dos homens, Pai. Constitui essa pessoa sobre esse reino, Pai amado, que essa pessoa precisa, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Eu ainda te peço, Deus amado, pela saúde física do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Eu repreendo todo espírito de HIV no sangue dessa pessoa, eu repreendo todo espírito imundo de diabetes, de colesterol alto, pressão alta, triglicerídeo alto. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo problema no estômago, na pele, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ossos, Pai, vai queimando, Deus amado, toda enfermidade nos ossos dessa pessoa. Problema na bexiga, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda problema de câncer, Deus amado, câncer no reto, câncer na próstata, nos seios, no ovário, no útero, Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai tocando os pulmões dessa pessoa, o fígado, Deus, vai limpando, Pai, pedras e nos rins, na vesícula, infecção nos rins, na vesícula, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, problema na coluna, Senhor, vai tocando, Pai amado, desvio na coluna, todo problema de artrose, artrite nos ossos da coluna, Pai, nas vértebras, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai limpando, Senhor, vai tirando toda a dor, toda infecção, Pai, problema no intestino delgado, intestino grosso, eu repreendo todo câncer, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, problema no coração, Senhor, vai desentupindo as válvulas, Senhor amado, trazendo o tamanho normal o coração, Senhor, transplante, o Senhor pode fazer o transplante no coração dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão sobre o coração dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Problema no pâncreas, pólipo, Deus amado, no pâncreas, Deus, mioma, Senhor amado, no útero, nos ovários, Pai, vai retirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo esse espírito de cegueira, todo espírito de surdez na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo problema nas juntas, vai tocando, Pai amado, vai tirando toda infecção, inflamação nas juntas, no joelho, Senhor, todo espírito de paralisia, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, problema na garganta, câncer, caroço, infecção, inflamação, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, problema de asma, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, infecção, todo problema de enfermidade nos pés, nas mãos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo problema de nervo ciático, toda infecção no nervo ciático, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, problema de varize, próstata, infecção urinária, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, hemorragia, eu te ordeno agora, cessa em nome de Jesus, problema de hérnia, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de epilepsia, convulsão, todo espírito que convulsiona o corpo dessa criança, desse adolescente, desse adulto, eu ordeno agora, sai agora em nome de Jesus Cristo, problema de terror noturno, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Deus amado, todo problema, dor na cabeça, Senhor, toda opressão maligna na cabeça, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Deus amado, estar tirando as enfermidades, meu Pai, queimando toda enfermidade, visita quem está no hospital, visita essa pessoa que está em coma, Deus, o Senhor pode levantar essa pessoa, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, não tem nada que o Senhor não possa fazer, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, eu abençoo o teu povo, Pai, eu abençoo esse novo ano, Senhor, essa nova
visão, essa nova perspectiva, esse novo caminhar do teu povo, aquele que resolveu se levantar da zona de conforto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e conquistar as tuas promessas, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai amado, cada passo, cada caminhar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa se revelar a cada um, Pai, em sonhos, em visões, Pai amado, nos vídeos, na tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, escreve uma nova história, Pai, na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, na família dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dá a essa pessoa direção e dá a essa pessoa vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo, Deus, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, gente? Então, um vídeo por dia, tá bom? É o nosso propósito. Anotando num caderninho o que Deus falar com você para obedecer, ler a Bíblia em sequência com compromisso, começando de Mateus, tá bom? Todos os dias também, esse é o nosso propósito, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, teve dúvida agora, coloca aí também, não tem problema, eu vou tirar tuas dúvidas, tá certo? Eu quero agradecer a cada um que esse ano de 2019 abençoou com suas ofertas o Ministério Fé Esperança. Se você não conhece, nós temos um ministério, uma ONG aqui na América, que trabalhamos com pessoas de rua, e nós precisamos do teu plantio, nós precisamos da tua semente no Fé Esperança, tá bom? Se você está sendo abençoado por Deus através de pastora Deise dentro desse estudo, então abençoa também o ministério, tá bom? Para que a gente possa abençoar pessoas que necessitam, que Deus possa estar multiplicando no teu celeiro, que todos vocês que estão plantando no ministério, que possam ter colheitas abundantes, superabundantes de Deus na tua vida, transbordante no teu celeiro, em nome de Jesus Cristo, não só na área financeira, mas em todas as áreas da tua vida, tá certo? As contas estão aí, do Brasil, aqui na América. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo que a gente procura uma solução, tá bom? Mas faz a tua parte também para que você possa ser abençoado também por Deus na tua vida financeira também, tá bom? Posso garantir que o Fé Esperança é um terreno fértil de Deus na tua vida, tá bom? Bom, gente, vamos receber a bênção apostólica. Qualquer dúvida, coloca aí, tá bom? Que a gente entra em contato. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, com cada familiar, com cada pessoa, cada família da igreja do Senhor, com cada pastor, com cada família de pastor, com nossos governantes do Brasil, aqui na América, Portugal, em todas as nações, em todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém. Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diz ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Amanhã temos culto na 59 da Pennsylvania Avenue. Se você mora ao redor, vai lá fazer uma visita pra gente, não tem culto, tá sem igreja, vai lá fazer uma visita pra gente, tá bom? 7h30, amanhã é o culto de oração, então vamos lá, estamos aprendendo a orar, e sábado também temos culto de 7h30 da noite, tá bom? Estamos de portas abertas, braços abertos, coração aberto para receber vocês. E estamos também fazendo live, tá bom? De 7h30, vamos estar fazendo live no Brasil, será 9h30 da noite, tá bom? Gente, olha, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém? Deus abençoe. Bye.